Fala galera, aqui é o professor Igor, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de banco de dados. Nessa videoaula nós vamos falar um pouco do Postgre, o banco de dados que nós vamos utilizar para aprender os nossos comandos em SQL. Bem, vamos a um breve visão dos bancos de dados, os sistemas gerenciadores de banco de dados que a gente tem disponível, né? Nós temos aí encabeçando o Oracle, o DB2, e o MySQL Server. São os três bancos, digamos assim, que são para empresas de grande porte. Eu diria que o SQL Server e a Oracle eles têm criado versões que permitem a gente a trabalhar com menores empresas. O SQL Server até lançou uma versão gratuita, até 10 gigas de banco de dados, que atende a grande maioria das empresas e é um banco de dados excepcional. A gente tem também aí o Interbase e o Firebird. Esses dois eles tiveram uma divisão no passado. O Firebird ficou a parte gratuita, enquanto o Interbase ele continuou sendo um banco de dados pago. O MySQL sempre foi um banco muito utilizado e gratuito, mas de um tempo para cá ele entrou em desuso e ele não está sendo mais atualizado. Dentre eles aí a gente ainda tem o PostgreSQL e nós temos o Sybase. O PostgreSQL é um banco de dados que a gente vai estar utilizando nessa disciplina. Bem, quais são as características que a gente precisa num sistema gerenciador de banco de dados? A gente precisa uma opção de Data Defined Language, que é DDL, né? Que é a forma de nós definirmos qual é a estrutura do banco de dados. A gente tem que lembrar que tem duas etapas. A primeira etapa nós modelamos o sistema. A segunda etapa, a gente vai pegar aquela modelagem que a gente fez e vai transformar ela num modelo físico representado dentro do sistema gerenciador de banco de dados. E essa linguagem DDL ela vai ajudar a gente a criar essa estrutura. Então, ela vai dar base para a gente criar a estrutura. Então, os comandos que fazem parte do DDL são todos os comandos para criar tabela, coluna, alterar tabela, excluir tabela, tudo que tem relação direta com a definição dos dados que vieram da modelagem, ok? Então, tudo que a gente vai fazer para definir, criar tabela, alterar a estrutura de tabela, a gente vai estar utilizando um DDL. Não confunda a alteração da estrutura da tabela com a alteração dos dados que estão dentro da tabela, porque aí a gente já vai utilizar o Data Manipulation Language, que é o DML. Aí sim aqui, por exemplo, depois de criar a estrutura, esses comandos de manipulação de linguagem, eles vão servir para a gente poder inserir dados dentro dessas tabelas, alterar, excluir, todas as alterações de informação que estão dentro das tabelas. Enquanto eu defino como que a gente vai armazenar a nossa estrutura, no outro são os comandos para a gente inserir e alterar esses dados que a gente insere, ok? Então não confundam DDL com DML. A parte de segurança, né? A parte de segurança de um banco de dados, a gente tem como atribuir níveis, né, diferenciados de autorização por usuário. Então a gente vai poder, para cada estrutura dentro da nosso banco de dados, a gente determinar qual acesso que determinado usuário vai ter. E isso é muito importante dentro do banco de dados, né? E quem vai ter acesso também às dados, né? A integridade, ela define assim, as regras sobre as informações armazenadas. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tenha lá um determinado campo que ele não pode ser nulo, ou, por exemplo, um campo de valor que não pode ser vazio, ou, por exemplo, uma relação que eu posso ter um pedido, mas eu tenho que ter itens no pedido. Então, essas relações são relações de integridade que a gente tem que fazer com que o banco de dados obedeça, sem precisar que a aplicação controle isso. Então, o que vai acontecer? O banco de dados está em um local, né? E a gente vai desenvolver aplicativos ao redor desse banco de dados para poder acessar os dados. Então, essas restrições... Então, sempre que a gente falar de integridade, a gente está fazendo referência aos próprios dados armazenados, a integridade que os dados terão que ter. Essa integridade vai garantir que qualquer aplicação que a gente desenvolva que acesse a base de dados vai ter que seguir as mesmas regras. A gente não vai colocar essas regras dentro do aplicativo, a gente coloca no banco de dados.
mesmo se um usuário de banco de dados que tem acesso para poder digitar comandos for utilizar essa estrutura de dados, for manipular ela com comandos, ele não vai conseguir quebrar essa integridade. Uma vez que nós desenvolvemos as regras de integridade e inserimos dentro do banco de dados, nem mesmo os DBAs conseguem tirar essas regras ou inserir um dado que quebre essas regras sem antes excluir elas. Então ele garante a integridade dos dados como a gente precisa. Bem, visões. As visões, ela garante que cada usuário vai poder ver somente as colunas de determinadas tabelas que ele tem acesso. Você imagina o seguinte, né? A gente pode ter, por exemplo, um campo usuário, e nesse usuário tem o nome do usuário, a descrição e tem um campo senha. Não é interessante que a gente permita que outros usuários visualizem a senha dos outros usuários. Para a gente poder restringir isso, a gente faz visões diferentes daquela estrutura de dados e dá permissão somente de acesso àquelas visões, em vez de dar acesso à estrutura completa. Imagina que eu tenha lá um campo que eu tenho dentro de uma estrutura que seja, por exemplo, de funcionário. Dentro do funcionário eu vou ter vários campos, o nome do funcionário, a data de nascimento e assim por diante. E lá eu tenho também a informação do salário. O salário é uma informação restrita, a gente não pode ficar divulgando isso para todo mundo. Então o que acontece? Quando a gente vai dar acesso àquela estrutura de dados, a gente, em vez de dar acesso àquela estrutura de funcionário, aquela entidade, aquela tabela de funcionários, a gente cria uma visão para a pessoa que precisa do acesso e fala assim, olha, nessa visão você vai poder ver somente os campos código do funcionário, nome do funcionário e a data de nascimento. Aquela estrutura completa você não tem acesso, só tem acesso a essa visão daquela estrutura. Então a gente consegue restringir quais são as colunas que cada usuário vai poder ver através das visões. Isso ajuda muito. E as transações, né? As transações são fundamentais num banco de dados. Imagina o seguinte, tem um exemplo muito clássico. A gente vai debitar um dinheiro numa conta e creditar ela em outra. Você imagina se por algum motivo a energia cai no meio aí e a gente debita de uma conta e não credita na outra. Então, assim, a transação, ela na verdade, ela inicia antes da primeira alteração que você faz no banco de dados. E eu posso emitir uma série de comandos e no final eu falo assim, todos os comandos acima foram executados corretamente? Se foi, pega e comita e grava isso no banco de dados. Se não foi, dá um rollback e volta tudo como estava antes. Então, assim, ele garante que ou eu tiro o dinheiro de uma conta e insiro na outra e dá tudo certo, ou ele não faz nada. Então, a transação garante a integridade dos dados que estão dentro do banco de dados quando eu tenho uma série de comandos que eles têm uma relação entre eles, mas são comandos separados. Então, imagina também a seguinte questão. A gente vai salvar os itens do pedido, de um pedido de venda ou de compra. Quando a gente insere os itens do pedido e a gente vai lá inserir o cabeçalho, imagina que dá um problema de energia ou cai a conexão do computador por algum motivo e eu não inseri o cabeçalho do pedido, que seria o número do pedido, só inseri os itens do pedido. Quer dizer, aqueles itens vão ficar perdidos ali. Isso não pode acontecer. Então, nesse meio, a gente inicia uma transação e começa a fazer as inserções dos dados. Quando eu terminar de inserir o cabeçalho, inserir os itens de todos os pedidos, lá no final eu falo, confirma a transação e pode gravar. E dá um commit, que seria gravar no banco de dados. Se deu alguma coisa errada para cima, dá um rollback e volta tudo do jeito que estava antes. Entendeu? Isso é importantíssimo no banco de dados. E todas essas características nós temos no nosso PostgreSQL que a gente vai utilizar. E o PostgreSQL tem uma versão atual que ele está, é a versão 13, e ele usa um sistema gerenciador de banco de dados multiplataforma com código aberto. Então, assim, a gente tem um amplo suporte desse banco de dados. A gente tem muito material na internet, né, manuais para a gente poder consultar. E é um banco de dados que compete em pau a pau aí com esses grandes bancos de dados, com SQL e Oracle. Eu diria assim que ele está tão bom quanto, mas sempre esses bancos de dados que são proprietários,
ele sempre tem algumas ferramentas a mais, alguns recursos a mais do que os nossos bancos de dados gratuitos. Nada que a gente, nesse momento, a gente vai notar, né? Mas todos os recursos de backup, restauração, tudo isso a gente vai encontrar dentro do Postgre, beleza? Pessoal, então até a próxima aula. Um forte abraço a todos.